Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa. Eu tenho escolhido o filme A Hora do Mal. Ele tem uma nota boa no IMDb, 7.7 de 10. O filme é dirigido por Zack Krieger, ele é mais conhecido por Noites Brutais. E a gente começa com a Justine. A Justine é uma professora de um colégio que ela dá aula para crianças. E aí o grande problema é que quando ela vai trabalhar no dia seguinte, ela encontra apenas um dos alunos, o tal do Alex. Ela acha estranho e também meio suspeito, porque não entendeu o que aconteceu, pessoal. Mas para tentar entender melhor, vou explicar a noite anterior. O que aconteceu na noite anterior? Exatamente às 2 horas e 17 minutos, todas as crianças da classe do Alex saíram correndo numa direção e acabaram sumindo. Com isso, a Justine é considerada uma das culpadas, já que ela é a única professora dessas crianças. Só que o grande problema é que ela tenta ir falar com o Alex e não consegue, e até o diretor dela, da escola, o Marcos, se recusa a deixar falar com o menino, porque ele já sofreu muito trauma e também não consegue. Até que uma hora ela vai até a casa dele, ela acha estranho que tem um monte de jornal preso assim na porta, e quando ela vai olhar, ela vê 2 pessoas sentadas num sofá de forma estranha. E com isso ela vê depois o menininho chegando, o menininho fica bravo com ela, fala que não é para seguir ela, que ele tá bem. E aí o grande problema também que vão achando que ela é uma bruxa, pessoal, até que um dos pais vai lá, escreve no carro dela escrito bruxa com tinta vermelha. E para ajudar ainda, ela tem uma recaída, começa a ficar de novo com uma antiga paquera dela, que é um cara que é casado, o tal do Paul, que ele decide ir tomar uma bebida com ela e depois eles acabam ficando juntos. Aí no dia seguinte até a mulher do Paul vai lá, bate na Justine e a gente não vai entendendo o que acontece de vez. Até que a gente é cortado para outro personagem, que a gente vê agora a história do Archer, pessoal. Quem é o Archer? Ele era um pai de um dos alunos, que foi ele mesmo que escreveu Bruxa com Tinta Vermelha. É um engenheiro que ele está tentando descobrir. Só que conforme ele vai seguindo a Justine, ele acaba vendo que uma hora o próprio diretor dela sai correndo na direção dela e vai tentar matar ela, custe que custar. Ele tenta proteger ela, mas ele continua tentando atacar ela como se tivesse possuído. E aí, isso daí ele vai tentando deter, até que, quando que ele consegue fugir com ela, vem um carro e atropela o tal do Marcos. E aí, pessoal, corta de novo para outro personagem, onde a gente vê o dia a dia do Paul. O Paul é o policial que depois que ele transa com ela, ele confessa na verdade para a mulher que ele ficou com ela, mesmo não confessando direito, ela entende, tanto que ela bateu na Justine. E depois o que acontece? Ele vê um cara tentando roubar uma casa, ele vai atrás dele e descobre que o cara tem porte de drogas, mas aí ele fica incontrolável porque o cara acaba espetando ele sem querer, porque ele pergunta: tem algum objeto cortante que eu vou revistar você? Com aquela câmera mostrando as ações dele. E aí ele se espeta, ele fica nervoso, né? Porque ele acha que ele pegou alguma doença da tal indivíduo, o drogado. E aí com isso ele se irrita e dá um soco na cara do cara. E aí quando ele levanta, ele fala: ó, tudo bem, eu vou deixar você passar dessa vez. Só que é o seguinte, a próxima vez que eu pegar você aqui, você vai se ferrar na minha mão. Melhor você não ir na delegacia prestar queixa nem nada. Eu vou fingir que nada aconteceu, tá? Eu sei que você estava roubando a casa, mas vou fingir que nada aconteceu. E aí depois a gente vê que ele vê uma hora o cara depois aparecendo na delegacia, ele fica irritado, pega o carro e vai a milhão atrás dele, pessoal. E aí o cara se esconde numa floresta lá, e ainda para ajudar ele vê uma mulher estranha de cabelo vermelho no meio dessa floresta. O cara fica assustado e fecha a cabana. Só que quando que ele abre a cabana, pessoal, era o Paul. E com isso esse cara pegou as agulhas e enfiou na cara dele. E aí ele ficou bravo de vez e falou que ele tinha ido numa tal casa que ele sabe onde estão as crianças escondidas. Aí o Paul, à primeira vista,
desconfia, né? Fala, mas como assim? Você sabe onde tá as crianças? Você não tá mentindo pra mim não, né? Senão eu vou dar uma outra porrada em você. Aí fala, não, eu sei onde que é, essa casa aqui. Aí leva até a casa do Alex, ele vai sozinho, deixa o cara preso na viatura, o tal do James fica na viatura. Enquanto isso, alguém abre a porta para ele é recepcionado, e aí corta a cena. E aí à noite, quando que o James está esperando o policial voltar, ele aparece todo estranho, como se estivesse possuído também, pega o James, carrega para dentro da casa e coloca ele lá, e a gente já sabe que ele foi capturado também. Mas o que está acontecendo? Na realidade, o que aconteceu é o seguinte, pessoal. A mãe do Alex, ela tem uma tia, chama tal da tia Gladys, que é uma tia que ela veio faz 15 anos, desde quando que ela se casou. E ela fala que essa tia está muito doente e que ela precisa ficar uns dias com o Alex e com o marido dela nessa casa, se repousando, porque parece que ela está nos últimos momentos da vida. Só que essa tia Gladys, ela não é tão boazinha quanto que a gente imagina. Ela faz primeiro os pais deles ficarem sentados numa mesa de jantar, e aí quando o Alex vê aquilo, ele acha estranho, porque os pais dele não estão reagindo, eles estão como se fossem umas verdadeiras marionetes. E aí ela primeiro fala com ele, que ele começa a xingar ela, fala, solta os meus pais, ela fala assim, não quero um moleque mal educado. E aí ela faz o que, pessoal? Ela pega uma bacia, pega como se fosse uns galhos, um pedaço de uma planta lá, ela se espeta, como se fosse uma rosa assim, ela se espeta, enrola o cabelo das pessoas e começa a fazer com que os pais deles se metem um garfo na cara, fica metendo um garfo na cara o tempo inteiro. E aí o moleque tenta até impedir o Alex, e ela fala, se você contar para alguém que eu estou fazendo isso com seus pais, eu vou matar eles. Então é melhor você fazer isso. E outra coisa, eu estou vendo que eu não estou curando tão bem quanto eu imaginava. Eu preciso que você me faça um favor. Aí o menino fala, que favor? Eu quero que você pegue o pertence de cada criança da sua classe e traga para mim. E aí o menino, sem ter o que fazer, decide fazer isso. Ele pega todos os nomes das crianças que faziam bullying ainda com ele para ajudar, entrega o papel para ela, e aí é isso, por isso que acontece às 2h17 que ela está fazendo esse ritual e usando esse papel e colocando fogo, ela faz com que todas as crianças entrem no porão da casa dela. E o trunfo dela, que ela vai se recuperando como se fosse uma bruxa mesmo, usando esse voodoo, ela vai se recuperando. Ela estava doente no começo, ela vai, o cabelo dela crescendo, que ela usa aquela peruca, aquele óculos ridículo dela, vai crescendo. E aí a gente é cortado depois para o último personagem, o James, que mostra que na verdade ele estava voltando para a delegacia, não para fazer denúncia contra o Paul, ele queria falar onde as crianças estavam escondidas, porque ele queria recompensa, pessoal. Tava uma grande recompensa para quem encontrasse essas crianças. Só que o grande problema é que ele acabou sendo pego por essa família, principalmente que a primeira vez ele entrou lá para roubar, acabou encontrando as crianças dessa forma, no porão. Depois ele conseguiu até fugir com vida ainda, só que acabou sendo dominado. E aí a gente é cortado também para o último personagem, que a gente vê que é a Justine com Archer, que vão entrar nessa casa. Primeiro aparece o Paul, faz um sinal assim para ela, um sinal meio robótico mesmo, como se tivesse sido controlado mesmo, e faz assim para ela vir. Ela decide ir com o Archer lá. Quando ela entra, ela vê que o Paul está agindo de forma estranha. E a própria tia Gladys fala para o menino para não ultrapassar o Saul. Ela coloca os pais dele como se fossem uns cão de guarda e fala, ó, eu vou ficar ali, você não ultrapassa o Saul porque eu não vou poder controlar eles. E ela faz um monte de marca com o Saul. E aí com isso, a Justine entra, percebe que o Paul tá estranho, ele tenta matar ela de todas as formas, até que ela dá uma facada nele, não adianta nada, ela pega a própria arma dele e dá um tiro na cabeça. Que é a única forma de ele parar de atacar, porque a pessoa não para de atacar de forma alguma. Tanto que o James, o drogado, vai pulando toda hora em cima do Archer, e ele vai jogando ele, e o cara continua atacando ele. Até que a gente vê que o menino toma coragem e faz o que, pessoal? Ele decide invadir
o quarto que tá a tal da tia Gladys, ele entra lá e como ele viu ela fazendo o ritual todas as vezes, ele descobre que ele pode salvar todo mundo. Então ele pega um fio de cabelo da tia Gladys, pega lá e se espeta com o sangue dele para começar a sangrar e depois ele quebra a tal da, como se fosse uma varinha assim. A hora que ele quebra, ele vê que acontece o quê? Todas as crianças saem do porão, pessoal, vidrada para matar a tia Gladys. Quando ela vê isso, ela sai correndo desesperada, porque ela sabe que ela vai morrer. E ela vai correndo, as crianças possuídas. Acho que tem em torno de 16, 17 crianças, se eu não me engano. E como eu falei, elas estão como se fosse de outra forma, como se fosse uma força sobre-humana. Tanto que elas vão quebrando todos os vidros, as portas, até vai quebrando tudo que vê pela frente e não tá ninguém. Até que elas conseguem chegar na tal da tia Gladys, agarram ela e vão puxando ela de todas as formas, destruindo ela por completo, né? Aniquilando ela, torturando ela dessa forma. Só que o grande problema é que quando eles matam ela, eles acham que todas as crianças que estavam sob o feitiço dela vai saber quantos dias. De tanto elas serem usadas pela tia Gladys, elas não voltam ao normal, pessoal. Elas ficam como se tivessem um verdadeiro transe, como se tivessem voltado num coma. E elas não falam, não conseguem nem falar direito e nem nada do gênero. E a história termina o Archer encontrando o filho dele, abraçando ele, falando o quanto ele ama. O Paul morreu, o James acabou sendo morto também. E acaba a história dessa forma. Pessoal, agora vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei. Pessoal, a primeira e a segunda parte do filme, a parte da Justine, do Archer, se torna um filme muito interessante até essa parte que mostra eles encontrando o local, que é a tal da casa do Alex, mostrando também que eles conseguiram finalmente achar o local que pode estar escondido as crianças, né? Mas o problema do filme é que na terceira e quarta parte do filme deixa a desejar, principalmente quando que a gente vê que essa tia Gladys surgiu do além. A gente não sabe nem se realmente ela era a tia dele de verdade ou era uma mulher se passando pela tia dele. Ficou muito confuso. E outra coisa que também não contou, como que os pais deles foram dominados tão facilmente? Como que o policial, que ela não tinha, ela precisava de algum pertence para ela conseguir fazer o voodoo? Como que ela pegou o pertence do policial que estava armado e ele ia entregar de boas coisas? Ele não ia notar que as pessoas estavam de forma estranha, principalmente os pais dele, que pareciam uns monstros. Então essas coisas assim eu achei muito ruim no filme, principalmente as ações. Muita gente que achou ridículo as pessoas sendo controladas de forma tosca, né? Eles correndo atrás. Aquela parte final é muito engraçada, do James correndo em cima do Archer, ele empurrando ele em todo canto e o cara levantando e continuando empurrando. De vez ser uma coisa dramática, ficou muito cômica, né? Então esse é o maior problema que eu vi do filme. Eu acho que é um filme muito superestimado pelo que ele apresentou. E esse negócio dessa tia Gladys, a gente fica mostrando quem é a tal da tia Gladys, por que ela surgiu, por que ela estava doente de verdade. Então a gente não sabe se ela é uma bruxa, se ela é uma mulher que já praticava voodoo antigamente. Então tem vários furos de roteiro nesse filme. Como eu disse, é um filme muito superestimado. 7.7 vai me desculpar, mas minha nota que eu dou para o filme no máximo é 5. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos recorrentes, continuem firmes aí. Se você gostou, lembrando que eu tenho agora o Instagram, tá? Muito obrigado a todos. Rumo aos 400 inscritos. Até a próxima.